se reconstruir pela base, né? Ou seja, se reorganizar a partir dessas lutas, né? A partir do movimento que está se organizando nas universidades, em cada universidade, né? Por todo o país, e não a ruptura burocrática com uma empresa que vai à falência, abandona o seu negócio, pede a falência na junta comercial, abre um novo CNPJ, funciona no mesmo local e para entrar em falência logo em seguida. Como é a política do PSTU, que já tinha rompido com a Uni há um tempo atrás, criou uma nova organização, entre aspas, e agora, do nada, tirou da cartola que é necessário novamente fundar uma nova organização em cima da outra que eles já haviam fundado. Então, essa perspectiva que está colocada para os estudantes é uma das conclusões que a gente tem que tirar do que tem acontecido no movimento estudantil, do que tem acontecido na USP, né, e que se expressa como uma tendência geral do movimento em nível nacional. Bom, seriam essas as ideias a serem debatidas aqui. Boa noite. A parte que eu queria colocar é justamente que essa mobilização, toda essa crise que foi aberta a partir do dia 9 de junho, principalmente, né, com o confronto da polícia e com a própria greve, a mobilização esse ano, colocou na ordem do dia a questão do poder dentro da universidade, que é a questão que eu queria discutir agora. Então, assim, depois que a polícia invadiu o campus e entrou em confronto com os estudantes, todos os setores, estudantes, funcionários e os professores, que ainda não tinham se colocado claramente nesse sentido, reivindicaram imediatamente a saída da reitora Sueli Vilela, que foi quem chamou, em acordo com o Serra, o governador, obviamente, a polícia a entrar no campus. Então, uma das palavras de ordem centrais do movimento no momento é o Fora Sueli. Agora, todos os setores também estão discutindo que não basta você, como foi até falado aqui, não basta você tirar simplesmente a figura da Sueli e colocar outra no lugar. Até porque ela não é um problema dela individual, mas é um problema, ela mesma representa um sistema, entendeu? É um problema do sistema mesmo de poder dentro da universidade. Inclusive, até um editorial que saiu na Folha de São Paulo chegou a criticar, para ver a crise, né, dentro da própria burguesia, a crise geral que se abriu, um editorial da Folha de São Paulo, um dos principais jornais burgueses do país, criticou a estrutura da USP, falando que era arcaico, que a forma de eleger o reitor era parecida com um conclave que se escolhe o Papa. Para mostrar que assim, não tem acordo, mesmo assim, não é só entre os estudantes, nem só entre funcionários e professores, mas mesmo tem um desacordo mesmo entre a própria burguesia da forma como é regida a universidade. Então, qual seria o nosso papel? Seria colocar essa questão do poder, colocar uma perspectiva de poder dos estudantes, ou seja, da maioria da comunidade universitária. Essa tendência de começar a buscar, discutir, tanto questionar, colocar em xeque e começar a elaborar novas propostas para o poder dentro da universidade e uma perspectiva estudantil, ela começou, principalmente, teve um impulso muito grande a partir de 2007, com a ocupação da reitoria. Em 2007, o que estava acontecendo é justamente a autonomia da universidade. E aí todo mundo já questionava. Não, tudo bem, a gente derruba os decretos, mas isso não garante autonomia. Porque a universidade, de fato, não é autônoma. Porque a reitora, que está lá, que é a Sueli, desde 2007, quem escolheu não foi a comunidade universitária. Não foram 100 mil pessoas que compõem a USP. Foi o governador do estado, José Serra. Então, já aí começou a ser colocada em questão a realização de uma estatuinte na universidade que mudasse a forma como são feitas as coisas, como são tomadas as decisões dentro da universidade. Mas essa tendência não se desenvolveu plenamente. Finalmente, a ocupação, o movimento foi traído antes que se pudesse se realizar uma discussão mais profunda, se desenvolver a tendência a um questionamento mais profundo da estrutura da universidade. Pouco depois
teve a ocupação da reitoria da UNB, onde já a questão era diretamente contra o reitor. Eles estavam pedindo a renúncia do reitor e ele de fato renunciou, o Timothy, depois de todo o escândalo de corrupção, que tinha desviado milhões da universidade, os estudantes se ocuparam a reitoria pedindo que ele renunciasse. Ele de fato renunciou e lá foi colocado mais claramente uma outra forma de poder na universidade, que foram as eleições, seriam um conselho paritário, né? Na verdade, criou-se toda uma confusão a respeito dessa palavra de ordem, que eu vou explicar mais para frente, mas eles já levantaram que tinha que mudar mesmo a forma de poder e colocar a questão da paridade. Agora, depois da ocupação da UNB, teve também mobilizações pela saída do reitor na Unifesp, e agora na mobilização da USP, começou a se colocar mais claramente uma perspectiva que fosse dos estudantes, né? Que é o que a gente levanta, que seria a proposta da maioria estudantil, né? Que seria a representação dos 3 setores da universidade, funcionários, professores e estudantes, de acordo com o seu número dentro da universidade, que obviamente seria então a direção, seria ter uma maioria estudantil, porque os estudantes são a esmagadora maioria da universidade. Agora, por que é interessante ver também, por que começou-se a discutir mais claramente essa questão da maioria estudantil? Porque na Unifesp, que realizou uma mobilização no segundo semestre de 2008, todos os estudantes que estavam mobilizados aderiram à reivindicação da maioria estudantil. E hoje na UNB, no Conselho Universitário, hoje mesmo, no dia de hoje, estava sendo discutido no Conselho Universitário a proposta de congresso estatuinte, e tinha uma pessoa no Conselho Universitário da UNB que defendia já a maioria estudantil. Quer dizer, é uma discussão que está se ampliando, né, e que está se expandindo pelo país. Por que isso? Primeiro porque, a partir de 2007, começou essa ruptura, foi falada com a burocracia estudantil, o Bando dos Quatro. Né? Uma ruptura, surgiu um novo movimento, né, dos estudantes que começou a romper com essas direções. E então começou a criar uma perspectiva própria. Porque antes, o que acontecia? O movimento que ficava a reboque dessas direções, eles tinham as únicas propostas de poder da universidade que eram discutidas eram propostas que eram vinculadas diretamente ao interesse dos professores. Por que isso? Porque as próprias direções do Bando dos Quatro, que estão no movimento estudantil, não são direções criadas a partir do movimento dos estudantes, mas são direções que são criadas diretamente pelos professores e introduzidas no movimento estudantil. Quer dizer, quando você fala na direção do PSTU, do PSOL, do PT, no movimento estudantil, na verdade você está falando de representações estudantis de professores que criam esses grupos e esses movimentos. Né? Quer dizer, não são movimentos que surgem mesmo da mobilização dos estudantes. Agora que surgiu esse novo movimento que está rompendo com essas direções e que, consequentemente, estão rompendo também com os professores, começa a se discutir mais livremente uma proposta que seja realmente estudantil. Então, assim, primeiro assim, politicamente, né, porque a gente defende a maioria estudantil. Acho que é muito claro que todas as mobilizações importantes que foram realizadas na universidade, em toda a história, foram dirigidas pelos estudantes. Né? Todas as mobilizações conhecidas na universidade, você pode pegar 68, 77, mesmo o Fora Collor, que foi uma mobilização política, mas que teve, onde o movimento estudantil teve uma participação muito grande, quer dizer, o movimento estudantil foi um fator importante na mobilização. Você pega agora a mobilização em 2007, em defesa da autonomia da universidade. Quer dizer, todos esses momentos são os estudantes que estavam à frente, que eram a força decisiva nas mobilizações.